E esse atentado provocou uma intensa repercussão na comunidade internacional. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de urgência nesse domingo, a pedido de Israel, que pediu as mais duras sanções contra o Irã. O Irã, por sua vez, respondeu dizendo que agiu de forma legítima ao atacar o território israelense. A gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto com o Urian Fancelli, que é analista político e especialista em relações internacionais, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse conflito. Urian, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Urian. Para começar com o que todo mundo quer saber, existe uma chance real de que esse conflito se escale e se torne de fato uma guerra? Qual que é a análise que a gente pode fazer nesse momento? Lembrando que o Irã disse que não pretende continuar com os ataques. Existe essa possibilidade, sim. É um conflito que a gente pode dizer que já se tornou uma guerra regional, não apenas agora, depois desse ataque iraniano contra a Israel, que vem depois daquele outro ataque de Israel à embaixada do Irã na Síria, mas ao longo desses 6 meses de guerra nós temos observado ataques esporádicos de diversos outros grupos apoiados pelo Irã na região. Então, houve no final de janeiro, acredito que no dia 28 de janeiro, um ataque a uma base americana por parte de um grupo apoiado pelo Irã que deixou 3 soldados mortos. Naquele momento, muitos políticos do Partido Republicano, do Donald Trump, diziam que os Estados Unidos, inclusive, deveria fazer um ataque direto ao Irã. Existem ataques também que têm sido feitos ao longo dos últimos meses pelos Houthis, outro grupo no Iêmen. E agora, o que grande parte dos países, Estados Unidos, países da Europa, têm pressionado Israel é para que o país não responda ao Irã. Porque se Israel der uma outra resposta ao Irã, o Irã vai dar vai fazer um contra-ataque ainda mais violento, e aí essa guerra vai escalar, vai subir de tamanho, vai se expandir pela região, e o maior risco é que envolva aí mais países, né? Que é uma região muito já instável. Pois é. O Irã, como você disse aí, esse ataque direto, como a gente viu nesse fim de semana, ele é sem precedentes, correto? Não, o Irã nunca tinha atacado diretamente Israel, mas tinha aquela chamada guerra por procuração. O Irã dava apoio a grupos, dava apoio a outros países. Quais são os interesses do Irã em estabelecer um conflito com Israel? De onde surgiu historicamente? Dá para a gente contextualizar esse conflito, essa confusão que a gente tem visto? Dá. O Irã, ele tem aí interesses no Oriente Médio que são vários. Então, desde interesses políticos, econômicos, religiosos. Por que esse ataque agora? Porque o governo precisa, acima de tudo, e quando eu falo governo, eu estou quase que amenizando, porque na verdade é uma ditadura, é uma teocracia, mas essa teocracia ela quer garantir a sobrevivência e a segurança do seu regime. Então, a liderança iraniana prioriza a segurança do seu regime teocrático. Então, quando o país sofre algum tipo de atentado fora, como foi o caso do ataque de Israel a uma embaixada iraniana, o país não pode não responder, porque ele precisa mostrar força para a própria população. É um regime que ele não pode parecer fraco diante de ameaças externas. O Irã, ele tem como objetivo, e ele tem ajudado a fortalecer esses outros grupos ao longo dos anos, principalmente depois da Revolução Islâmica de 1979, porque ele quer expandir a sua influência regional. Então ele busca se estabelecer como uma potência dominante no Oriente Médio, influenciando os assuntos políticos e militares da região. Isso é evidente em seu suporte a esses grupos. O Irã busca, por meio da organização desses proxies, que são esses grupos de milícias paramilitares na região, como, por exemplo, o Hezbollah e o Hamas, ele fomenta a instabilidade e desafia os interesses ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que se veem obrigados a reagir militarmente, diplomaticamente na região. O Irã, ele tem também, obviamente, um interesse econômico nisso tudo,
de controlar alguns corredores que são estratégicos, como o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho, e disseminar a Revolução Islâmica. Desde a Revolução de 1979, o Irã tem como objetivo exportar sua ideologia xiita. O Irã, ele é parte de uma minoria de muçulmanos, que apenas 10% de todos os islâmicos no mundo, que são xiitas, e o resto do mundo é de sunitas. Então, o Irã quer exportar isso. Entendi. Muitos líderes já se pronunciaram, né, se posicionaram pedindo para que Israel tenha cautela ao responder esse ataque. Israel já disse que vai responder, que não vai deixar por isso mesmo. Como que a gente pode, o que a gente pode esperar por parte de Israel, conhecendo Benjamin Netanyahu? Eu acredito, Wilker, que em algum outro momento, em algum outro contexto, nós poderíamos ficar tranquilos sabendo que, no caso, a liderança de Israel, o primeiro-ministro, ele tomaria uma decisão para garantir a segurança da sua própria população. Só que não é o caso, porque já antes mesmo dos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, era uma liderança que estava sofrendo protestos. Então, já era alguém impopular que precisa que esse conflito continue, precisa que essa guerra se expanda para que a conta não chegue para ele. E que conta que é essa? É a conta de acusações de corrupção lá atrás, de acusações de tentativas de erodir a democracia de Israel. Então, ele tentou interferir na Suprema Corte do país. É a conta de ser responsabilizado pelos ataques de 7 de outubro, porque ele era um líder que tinha como grande bandeira a defesa do país, a segurança, então se colocava como alguém que não ia deixar jamais que aquilo acontecesse com os israelenses, e a conta também por não ter conseguido até então trazer todos aqueles reféns israelenses de volta para casa, né, que foram sequestrados pelo Hamas. Então, ele sabe que a perpetuação e a expansão dessa guerra está diretamente ligada com a sua sobrevivência, não só na política, mas pode sofrer outras consequências muito mais duras depois. Então, existe sim essa chance de retaliação com o objetivo de autoproteção do Netanyahu. Certo. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem e eu quero entender um pouco mais como que acontece uma reunião como essa e como que está a postura da Organização das Nações Unidas, os membros do Conselho de Segurança. O que a gente pode esperar? Alguma retaliação de fato contra o Irã? Alguma sanção de alguma maneira ou não? É muito difícil falar de sanções contra o Irã. Pode até ser que isso aconteça, mas é importante lembrar que o Irã já é um dos países mais sancionados do mundo. Então, ele tem tanto sanções que foram unilateralmente impostas por países como os Estados Unidos, países da União Europeia. Existem sanções da ONU que foram aprovadas depois que ficou conhecido depois das polêmicas do desenvolvimento do programa nuclear iraniano no começo dos anos 2000. Então, isso é algo que poderia sim acontecer. Acontece que o Conselho de Segurança é composto por 5 países principais, que são os membros permanentes, que têm poder de veto. Quais países são esses? França, Estados Unidos e Reino Unido, de um lado, que é o bloco ocidental, das democracias liberais, e do outro, China e Rússia. A China, para ela, não é interessante que essa guerra aumente, porque ela tem interesses comerciais na região. Ela tem interesses, inclusive, no Irã, de quem ela compra muito depois, principalmente que as empresas ocidentais, por conta daquelas sanções, deixaram o Irã. Então, a grande incógnita vai ser qual será a postura da Rússia, porque a Rússia ela é muito próxima do regime iraniano. O regime iraniano está, inclusive, ajudando a Rússia com drones para que a Rússia lute sua própria guerra contra a Ucrânia, aquela invasão ilegal da Rússia na Ucrânia que já dura 2 anos. O Irã está ajudando a Rússia, inclusive, a criar suas próprias fábricas de drones.
são drones militares, não, a gente fala em drones na guerra, parece que são aqueles drones que a gente compra em loja, mas não, são drones muito caros que têm o potencial de transportar muitos quilos de explosivos, como esses que foram para Israel, por exemplo, podem transportar 50 quilos de explosivos, cada um deles. Então, isso é muito grave e a Rússia poderia se beneficiar com uma instabilidade maior na região, até mesmo porque ela mesma está sofrendo sanções. Então, com uma alta no preço do petróleo, a Rússia consegue também ganhar mais dinheiro internacionalmente. Houve uma reunião ontem do Conselho de Segurança, no qual cada país expôs a sua visão, e a visão da Rússia foi de culpar a própria inação do Conselho de Segurança de agir ou de sequer falar algo depois que Israel não assume que tenha feito esses ataques, mas depois que a embaixada do Irã na Síria foi atingida. Então, a Rússia falou ontem de muita hipocrisia ocidental acontecendo, o que já mostra que, caso venha a ser votada uma resolução do Conselho de Segurança, que dificilmente vai haver consenso sobre qual linguagem deve ser adotada. Perfeito, Urian. Obrigado, viu, pela sua participação. Conseguimos traçar aqui um panorama do que está acontecendo e deu para entender também que está tudo interligado, né? Tem muitos interesses ali, a gente precisa entender um pouco deles para a gente conseguir compreender de forma geral o que está acontecendo lá no Oriente Médio. A gente torce para que a paz exista, né? Porque as pessoas ali acabam sofrendo com a insegurança, as pessoas acabam morrendo por conta desses conflitos, gente inocente que paga por conta dessa violência toda. Obrigado, até a próxima, viu? Um abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.